no dia a dia é corrido, é puxado, mas nessas 1h30 que nós vamos reunir na casa de Deus, faça isso, dê o seu melhor para o Senhor nessa noite. Faça algo que você nunca fez para o seu Deus essa noite. Dê o seu melhor. Senhor, é apenas 1h30 de um culto, no máximo 2 horas. Mas eu quero sair daqui cheio do Teu Espírito Santo. Eu quero sair motivado. Eu quero sair alegre. Eu quero sair feliz para enfrentar os problemas que estão depois da porta da igreja. Fale com Deus. Senhor, eu preciso sentir essa presença. Pois justamente é da presença de Deus que vamos falar hoje. Feche teus olhos, levanta as mãos. Adore ao Senhor, fala ao Senhor, eu preciso de Ti. Nós queremos a Ti, Senhor. Sopra em nós o Teu Espírito, Senhor. O Teu Espírito que consola a humanidade. O Teu Espírito que traz paz para o homem. O homem não achará paz em outro lugar, a não ser na presença de Deus. O homem não achará alegria completa, a não ser na presença de Deus. Pois a palavra do Senhor diz que o coração alegra formoseia o rosto. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para sua herança. Saiba que Deus conhece as suas necessidades, mas é necessário uma atitude da nossa parte, pois Deus já realizou uma obra completa através de seu Filho Jesus. Sinta a graça de Deus. Às vezes está pesado, pastor, a caminhada está pesada, na minha casa está pesado o negócio. Mas Jesus Cristo disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, pois o meu fardo é leve, e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. É isso que Jesus quer. Vá até Ele nessa noite, toque na orla do seu manto, peça ao Senhor para completar essa obra na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda Jesus, igreja. Amém? Olha para o seu irmão, diga para ele: a Bíblia. Não, fala forte, igual o crente pentecostal. Fala para ele: a Bíblia é a única arma que atira no morto e faz ele reviver. Quem crê, diga amém. Amém? Você acredita nisso? É a única arma que atira no morto e faz ele reviver. Pois todos nós estávamos mortos no pecado, mas hoje somos vivificados no Espírito de Deus. Amém? Deus abençoe a vida do nosso irmão de Carlos. Ele certamente estará pregando para nós aí brevemente em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus aí também. E vamos à palavra de Deus também, mais uma palavra de Deus. Como diz o irmão, eu vou mandar fechar a porta 9 horas, que aí acabou o problema, né? Rasga a noite. Amém? Você está com pressa? Quem gostava de balada quando era jovem aí? Tem uns que até depois de 70, 80 ainda gosta de pular uns robotinhos. Mas quem gostava de balada quando era jovem? Quem já passou a noite no frevo? 2 pra lá e 2 pra cá. A sanfona comendo alto. Então você não esquenta a cabeça não, né, gente? Fica tranquilo, amém? Passava a noite inteira na esborna e não esquentava a cabeça com o horário. Eu já vi nego ultrapassar a madrugada e ir embora para casa, só trocar de roupa para ir para o serviço. Quem já fez isso? Tem algum malucão doidão no nosso meio? Pois é, desse jeito. É ou não é? Quem dera se essa paixão fosse por Jesus, não? Será? Aí converte, fica preguiçoso. Ai, pastor, mas... Aí fala assim: vem para a escola dominical 8 horas da manhã. Ah, pastor, dia domingo não dá conta de levantar cedo. Eu nem vou falar nada, viu? Eu vou ficar quieto. Amém? Amém. Irmãos, a igreja, ela tem que buscar a presença de Deus.
Diga para o seu irmão, a igreja tem que buscar a presença de Deus. Porque essa é a finalidade de estarmos aqui. Fala para o seu irmão, aqui não é teatro. Não é cinema. Não é spa. É um lugar de adoração. É um lugar que o homem se rende na presença de Deus. É um lugar que o homem tem autonomia de se curvar na presença de Deus. E Deus olhar para você e receber você como filho. Filho esse rejeitado. Filho esse muitas das vezes julgado ao vento. Sim ou não? Filho que ouviu dos pais palavras que machucam até hoje. Palavras que marcaram a sua geração. Palavras essas que travaram até seu desenvolvimento na vida sentimental ou até mesmo financeira. Sim ou não? A Bíblia diz em Isaías, ainda que os vossos pais te abandonem, todavia não te abandonarei, diz o Senhor. Amém. Os irmãos devem estar estranhando a minha voz, é porque infelizmente eu comecei a pegar uma gripe sem vergonha aí, mas já estou acabando com isso. Tem pouco tempo, né, que eu não gripo, tem só uns 7 ou 8 anos, mas tá bom, né? E agora é só afeta a garganta, amém? Vocês estavam vendo o pastor parecendo que a voz de taquara rachada, mas é assim mesmo. Vocês vão ter que me aguentar hoje e até acabar esse negócio, amém? Amanhã pode melhorar ou pode piorar mais um pouco, eu não sei o que vai acontecer. Só sei que o gengibre está comendo álcool, amém? Eles falaram que tem que tomar amoxicilina, né? Então depois nós vemos o que acontece, né? Eu não sei de onde que saiu a cilina, mas depois a gente toma esse negócio. Amém, gente? Amém. Vocês concordam comigo? O crente tem que buscar a presença de Deus. Pastor, o que é crente? Aquele que se curva diante de Deus. Aquele que acredita na palavra de Deus. Ele é um crente. Amém? Amém. Vamos lá. Eu quero falar de um personagem. Você deve ter ouvido falar pouco desse personagem. Quem é mais curioso na Bíblia, certamente não estranhará o nome que eu vou dizer. Mas o que me chama a atenção na passagem desse homem é a forma que Deus ele agiu na vida dele. Quantas pessoas aqui no nosso meio hoje, muita gente já olhou você com preconceito, disse para você que você nunca venceria na vida. Faz assim, você nunca será ninguém. É ou não é? Porque se tem uma coisa que o ser humano é mestre em fazer, principalmente usado por Satanás, é nos destruir por dentro. A pior arma que existe não é nem a de fogo, é aquela que te mata por dentro. É aquela que faz o ser humano se tornar um zumbi, se tornar um morto-vivo, trancado dentro de um quarto com um quadro chamado depressão. E a palavra de Deus fornece isso. Pastor, o que causa a depressão? Frustrações, decepções, angústias, coisas que não deram certo na nossa vida, por um fator simples às vezes. Qual, pastor? Falta da presença de Deus. Porque com Deus você aumenta a sabedoria. O que você sabe, pastor? É fazer a coisa certa. Amém? Você sabe é tomar as decisões certas. Porque sem Deus, o homem só toma decisões erradas. A Bíblia diz no livro de Provérbios que há um caminho santo, que o homem, melhor dizendo, há um caminho que para o homem parece reto, mas que no final ele conduz à morte. Sim ou não, igreja? Nós estamos vivendo esse conceito, essa filosofia humana, achando que nunca terá consequências. Mas elas vêm. E quando ela bate na nossa porta, nós percebemos a distância que estamos de Deus. Sim ou não, igreja? Pastor, esse vazio que eu sinto na minha alma, esse choro incontrolado que às vezes vem sobre mim, você sabe dizer o que é isso? Eu sei. Você está com saudade do seu pai. Há coisas na vida do homem que só o amor de Deus preenche. Amém? Amém. Amém.
Quem já sentiu esse vazio aí? Faz assim. Ou está sentindo nesse exato momento? Sabe, aquele choro que vem do nada e você não sabe dizer a razão. Beba da água da fonte nessa noite. Amém? Amém. Eu não vou forçar muito, mas aonde puder falar, a gente vai falando. Até mudo Deus opera, não esquenta a cabeça não. Amém? Amém. Se Deus fez morto levantar, não vai fazer o rouco falar. Então presta atenção. Irmãos, a trajetória de Deus na vida desse homem é uma trajetória de grandes milagres de Deus. E eu fico admirado com a história desse homem. Você tem duas opções aí. Primeira opção, você abrir sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 13. Segunda opção, você abrir comigo em Samuel, 2 Samuel, capítulo 6. Você decide a referência, pois fala da mesma coisa. Primeira Crônicas, capítulo 13. Versículo 1. Primeira. Ou 2 Samuel, capítulo 6. Vamos falar da presença de Deus essa noite. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga escola bíblica. Nem fala, dá vergonha, né? Eu vou falar escola bíblica, pastor? Amém, igreja? Amém. Eu vou ler, depois nós paramos para fazer o comentário, para vocês entenderem a visão de Deus. Eu vou ler 2 Samuel, capítulo 6. Amém? De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos que acompanhavam partiram para Baala, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre o qual invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu nome, do Senhor dos Exércitos. O seu trono entre os querubins acima dele. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram para a casa de Abinadab. Na colina, Uzá e Aió, filho de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aió andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e cimbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá tocou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, porque o seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Versículo 8. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado a vida de Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, e ao invés disso levou para a casa de Obed-Edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando em todas as suas forças perante o Senhor.
Amém, gente? Amém. Quando ele e todos os israelitas levaram a arca do Senhor, o som de grito de alegria de trombeta. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filho de Saul, observava da janela ao ver que o rei Davi estava dançando e celebrando a presença do Senhor. E ela o desprezou no coração. Amém? Amém? Vamos parar por aqui e vamos entrar numa questão importante. A arca do Senhor representa a presença de Deus na terra. Amém? Amém. Era uma joia, um objeto construído. Não era tão grande. O que continha dentro da arca, irmãos? O que continha dentro da arca, Mateus? Te dá uma chance aqui. As duas pedras do testemunho e a vara de Arão. E? O que continha dentro da arca, irmãos? As pedras da palavra de Deus, os mandamentos, a tábua, o cajado e o cálice. O cálice? Não. Não. A Arca da Aliança continha 3 objetos de suma importância para o povo de Israel. A tábua dos 10 mandamentos. Diga, tábua dos 10 mandamentos. A vara de Arão. E o maná que desceu do céu. Amém? Amém. Você não tem noção da importância da arca de Deus no meio do povo. Você não faz ideia do quanto ela era preciosa para o povo judeu. E nota-se que nessa história que nós acabamos de ler sobre Davi, se você levar a leitura ao fundo, vai observar que houve uma precipitação da parte deles, um mau planejamento ao carregar a arca. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque houve uma tragédia nesse percurso. Quantos estão me entendendo? Aconteceu uma tragédia. A Bíblia narra que Davi, juntamente com aqueles homens ali, e com os filhos dele que estavam conduzindo a arca, eles estavam alegres, diga alegres. Eles estavam cantando, diga cantando. Eles estavam dançando, diga dançando. Você tem noção da alegria contagiante que eles estavam sentindo em levar a arca de Deus para Jerusalém? Você tem noção da alegria que eles estavam? Só que Uzá esqueceu de um detalhe. Era um objeto que representava Deus. E ele não tinha autonomia para tocar na arca do Senhor. E houve a tragédia que nós lemos aqui. Os bois tropeçaram e caíram. E a arca, aliás, a arca então começou-se a cair no chão. Ele inocentemente, e às vezes sem a reverência, sem um devido respeito, não sei o que se passou na cabeça dele, ousadamente tocou na arca. Perdeu a sua vida por causa disso. Sabe o que eu observo nesse simples detalhe? Uma alegria que acabou em fração de segundos. Você tem noção de como ficou a cara das pessoas ali naquele momento, quando viu essa cena desse rapaz morrendo? Como ficou, será, a sensação deles? Vocês estão me entendendo, igreja? Amém. Foi a mesma coisa de dar um banho de água fria neles. E Davi então fica preocupado com Deus. Senhor, mas a Bíblia fala para nós que ele sentiu até medo do Senhor. Coisa que, se nós sentíssemos medo, que a palavra temor não é medo, é respeito. Mas se fosse para nós hoje,
Valeria a pena ter medo, que pelo menos a gente não pecava tanto, né? Sim ou não? Mas a gente não tem esse temor. Por quê, pastor? Porque essa geração não viu Deus fazer nada. O século 21, até antes disso, não viu Deus chacoalhar a terra. Não viu Deus fazer como fazia no Antigo Testamento, na época do judaísmo. Por isso que o homem está vivendo porteira larga, como gato solteiro no pasto, fazendo o que quer. Como diz o ditado, dando tapa na maquiagem e achando que está bom para Deus. Sim ou não? Dando jeitinho brasileiro para as coisas de Deus, achando que no final certamente serei aprovado pelo Senhor, pois eu sou um cara bom. Não é? Sou um cara bom, pastor. Então eu não mato, né? Eu não roubo. Eu sou bom. Significa que eu mereço o céu, não mereço? Todas as pessoas que morrem, você tem aquela filosofia, agora ele vai descansar. Quem já falou isso no velório? Você viu do outro lado? Morreu fulano. Oh, sua alma descansa em paz no Senhor. Será que é assim mesmo, gente? Um dia eu queria ver um morto falar com você, que fala assim, descansa em paz. Eu queria que levantasse, mesmo por 20 segundos, e falasse assim, não, eu sei que morreu por isso. Você não sabe o que eu vou enfrentar agora para frente. Você entende o que quer dizer? Será que todo mundo morre em paz mesmo? Diante dessa obra que Deus preparou para que a igreja caminhasse, será que uma pessoa que não obedece os preceitos de Deus vai dormir em paz? Nessa trajetória da arca do Senhor, que seria levada para Jerusalém, aparece um personagem importante nessa história e menosprezado pelas pessoas. Qual é o nome dele, pastor? Obed-Edom. Diga Obed-Edom. Após a morte de Uzá, Davi desiste. E a Bíblia vai dizer para nós que ele fala assim, como eu vou, versículo 9, na sequência, como eu vou conseguir levar a arca do Senhor? Para nós hoje, a pergunta seria diferente. Como eu vou trazer a presença de Deus para minha casa? Amém, igreja? Amém. Pastor, como eu vou fazer para trazer a presença de Deus para minha casa? Essa deveria ser a pergunta do século 21. Davi ficou preocupado e disse, como eu vou levar a arca do Senhor para Jerusalém? Depois desse fato, dessa tragédia, com certeza os pais choraram muito a morte daquele rapaz. Mas a Bíblia narra um acontecimento anterior, que eles estavam alegres, o instrumento, estavam cantando, estavam saltitantes. Uma tragédia é anunciada quando os bois tropeçam. Pergunta para o seu irmão, como você reage diante de uma tragédia? Pastor, nunca aconteceu nenhuma tragédia. Fala para ele assim de novo. Você sabia que do jeito que você está vivendo, você está a ponto de viver sua maior tragédia? Pastor, como assim? A ausência de Deus vai gerar no homem a maior tragédia. Qual que é a maior tragédia, pastor? A separação eterna de Deus. Essa é a maior tragédia da humanidade. Pois saibam, senhoras e senhores que me ouvem nessa noite, que Deus não fez o homem para morrer. Quando Deus criou o homem no Éden, Ele não criou uma criatura, Ele também criou um criador. Deus não criou um parasita, um comedor de banana. Ele criou alguém que tem intelecto, capacidade de criar formas. Não é à toa que você está debaixo de um telhado e anda de automóvel. Poder de criação. Vocês entenderam? Quando a Bíblia fala que Deus soprou o fôlego de vida sobre o homem, Deus criou um ser que não morreria. Pastor, então por que morremos? A carne morre.
O espírito retorna para Deus, mas a alma, ela vai caminhar segundo as consequências que você fez aqui desse lado. Quantos entendem? O homem não morre. Jesus Cristo falou: aquele que está em Cristo, ele não morre. Ele passa da morte para a vida. É o contrário. Aqueles que estão no Senhor, ele só muda de fase. Quem já jogou videogame aí? Ele só muda de fase. A morte é uma mudança de fase. O homem não se extingue quando ele morre. Não acaba depois da morte. Começa outra. O homem descansará esperando o julgamento do Senhor. Ele ficará adormecido até que Deus consuma todas as coisas. E aqueles que serviram ao Senhor estarão na eternidade com Deus. Os que brincaram de evangélicos, os que brincaram com a palavra de Deus, estarão fora do reino de Deus. Estarão exclusos da presença do Senhor. Esse é o maior problema. Mas ninguém pensa assim. Sim ou não, igreja? A gente pensa só no hoje. É ou não é? A gente esquece do amanhã. Esse personagem aí, vamos acompanhar aqui? Então, ele disse no versículo 9: naquele dia, Davi teve medo do Senhor e perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, e ao invés disso levou a arca do Senhor para a casa de Obed-Edom de Gati. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses, e o Senhor abençoou toda a sua família. Diga comigo, 3 meses. 3 meses. Foi suficiente para mudar a história de Obed-Edom. Um personagem que, irmãos, ele não imaginava isso. A Bíblia narra que Obed-Edom, segundo também os historiadores bíblicos, que ele morava não dentro da cidade, mas um pouquinho na entrada da cidade, mas a casa dele era ruim. Ele passava por muitas situações ruins na sua vida, sentimental. A esposa dele não produzia filhos. Ela era estéril. E uma coisa que eu quero explicar para os irmãos. O nome Obed significa escravo. Diga escravo. Obed significa escravo. Edom significa descendentes dos Edomitas, ou Edomitas, que são descendentes de Saul. Quem lembra de Esaú? Quem lembra de Esaú? Irmão de Jacó. Tá vendo? Fala de culto aí, não lembra dos homens, tá vendo? O pastor fica bravo, não é à toa. Obed-Edom. Olha o nome da criatura. Morava numa casa ruim. Diga casa ruim. Casa ruim. Vida ruim. Vida ruim. Até conhecer a presença de Deus. É o que me chama a atenção, é a história de Obed-Edom. Escravo. Descendentes de Edomitas. Ele era geteu da cidade de Gati. Ele tinha 2 características que atrapalhariam o convívio dele com o povo de Davi. Qual era, pastor? Ele era edomita, descendente de Esaú, e era de Gati. Todos esses 2 povos eram inimigos de Israel. Você imagina o preconceito que esse rapaz tinha? Só no seu nome. Gati é a mesma cidade de Golias, que enfrentou Davi. Aquele gigante que todo mundo conhece. Ele era de lá. Você tem noção da história? Como a história vai embaraçando? De repente a arca do Senhor para na casa de Obed-Edom. Um homem que o nome familiar era pequeno. De outra província. Mas quando Deus para na casa dele,
Quando a presença de Deus chega na casa de Obed-Edom, a vida dele começa a mudar. Eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia. A vida dele começa a dar uma guinada, como diz a expressão humana. Não temos a arca, esse objeto. Não temos ele aqui representado na igreja. Não temos mais na história. É a arca da aliança aqui no nosso meio. Mas a presença de Deus hoje é representada pelo Espírito Santo. Fala para o seu irmão, a presença de Deus é representada pelo Espírito Santo, que é o consolador da humanidade. Permita que Deus entre na sua casa. Fala para o seu irmão, abra o seu coração para o Senhor. Não endureça o seu coração, pois somente assim a sua vida vai ser transformada completamente. Amém? Então a vida de Obed-Edom, ele começa a adorar o Senhor. Ele começa a sentir a presença do Senhor através da arca da aliança. Ele começa a sentir gosto pelas coisas de Deus. Fala, rapaz, esse negócio é muito bom. Ele começou a sentir uma alegria que antes não jazia no seu coração. Ele começou a se sentir vivo, porque a presença de Deus estava na sua casa. Amém? As coisas iam mal, os seus negócios iam mal. Os historiadores vão dizer que a plantação dele não produzia. A casa dele era um casebre feito de madeira. Irmãos, como a presença de Deus, um objeto, uma joia rara naquela época, ia parar numa casa de um pobre? As pessoas não têm preconceito de pobre? Tem ou não tem? Quem já teve preconceito de pobre? Levanta a mão não, senão depois de processo. Até pobre tem preconceito de pobre. Tem gente que anda com o nariz empinado, não tem nada, nada. Vai em São Gotardo mesmo, a Feira Aceita chegando, ele compra aquela bota pegando no joelho, a fivela de R$500, fica devendo o ano inteiro, só para andar country. Chapéu, prata na cabeça, R$500. Passa o ano inteiro quebrando cenoura para pagar. Porque eu tenho que andar na moda. E quando você toca com ele lá no centro, lá, ele até finge que não é boia fria. Preconceito. O ser humano é mau, gente. Não é? As pessoas, quando olhar para o Obed-Edom, devem ficar imaginando, gente, esse homem não tem nada. O que ele tem para oferecer? Às vezes as pessoas já olham para você e dizem, você não tem nada. Não é? As famílias linguarudas falam assim, você nem casa para morar tem. Não dá muito. Não é? A família linguaruda não é, gente? Se vocês falarem que não é, vocês não têm família, não. Família conversa demais. Reúne para comer uma carne e de repente sai em briga, porque desperta defunto de 50 anos atrás. Você lembra que você fez isso comigo, Maria? Não é, igreja? Ô Zé, por que você está lembrando disso agora? Porque está mamado, minha filha. Água de passarinho não bebe. Preconceito. Você não tem nada. E às vezes a gente conforme o diabo chega até nós e fala assim, ó, você nunca vai ter nada. Você nunca vai ter nada na vida. Aí ao invés do crente olhar para a presença de Deus, ele fala a verdade. Parece um mendigo espiritual mesmo, nunca vou ter nada. Quem falou isso? Foi Deus que falou? É Deus que está colocando você nessa condição de nunca vai ter nada? Ou é você que não está reagindo com a vida? Hoje nós estávamos conversando aqui hoje com os irmãos, e eu ouvi uma coisa do irmão e ele falou verdade. Um irmão gordinho tem aí. Ele falou assim, o tal do crente é covarde e medroso. Eu falei, é verdade. O bicho é tão besta que ele esquece que tem um Deus poderoso com ele. Ele fala assim, não, irmão, evolui, abre um negócio. Não vou abrir não sei se esse trem vai dar certo. Não é? Tendo a presença de Deus,
tendo o Senhor como seu auxiliar, como seu conselheiro, ele fala assim, não vou fazer nada não, que vai que Deus me aprova. Você ora primeiro, meu filho. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que dos filhos da luz. Principalmente no quesito negócio. É ou não é? É ou não é, gente? Porque são ousados. Mesmo não tendo Deus como foco, mesmo não tendo Deus como sendo o centro da sua vida, eles metem o peito. Se não deu certo, levanta e faz de novo. Aí o crente, primeiro tapa que leva na vida, eu não vou mais não deu certo. Meu irmão, enquanto você respirar, tem jeito para nós. Fala para o seu irmão, enquanto tiver fôlego, esse narizão seu, tem jeito para nós. Enquanto tiver ar na venta, você não deve parar de sonhar e correr atrás dos objetivos que a vida lhe oferece. Amém, gente? Amém. A gente fica parado, pastor, eu tenho o sonho de abrir um negócio, mas a irmã falou isso há 200 anos atrás e até hoje não abriu um negócio próprio. Por quê? Eu não tenho coragem, será que Deus me aprova? Ou você não crê em Deus, ou você não tem fé. Nisso os filhos das trevas, segundo a Bíblia, eu não estou xingando ninguém, é a Bíblia que fala, eles são mais velhacos do que nós. Deus deu a terra para os homens gozar dela. Mas você já reparou que o servo de Deus também de engano e os outros estão comendo tudo? Verdade. Nós estamos comendo só as beiradas, não é? As melhores batatas passam direto. As melhores bananas nem param no trevo. E nós comemos essas bananinhas desse tamanho e falamos, tá bom demais, pastor. As batatas, você vai lá no Zé, tá mais feio do que nós, oh meu Deus. Não é? Aí os europeus, sei lá, os estrangeiros, comem batata escovada, a bicha chega a pentear o cabelo, assim, nossa. É toda modelada, roliça. Para mim tem o mesmo gosto, mas para eles tem que importa a beleza, né? A maçã tem que passar ela para ela humilhar a casca, né? E o caboclo chega lá na maçã, na nossa. Nós comemos estranho assim, chega em casa, é tão azarado pobre que naquele lado da maçã tem uma parte preta nela. Meu Deus. Não é? Você vai morder, essa maçã está muito mole, maçã mole não presta. Não é, gente? Porque as boas passou direto. E o crente fica aí mendigando as coisas. Sabendo que tem um Deus que tem possibilidade de fazer ele ir longe. Mas o medo o impede de fazer isso. Obed-Edom aproveitou que a presença de Deus estava na casa dele, então ele arregaçou as mangas. Começou a ser um adorador, amém? Amém. Ele começou a sentir a presença de Deus. Vamos dar um passeio aqui na palavra do Senhor, quer ver? Ele começou a ser um adorador. Vamos ver se confere aqui, se eu não errei na anotação. Lá em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 17 e 18. Vamos ver a evolução de Obed-Edom para você ver o que Deus causou na vida dele ali em 3 meses que ela ficou na casa de um homem pobre, humilde e que estava desiludido com a vida, como muitos estão hoje. Versículo 15 até o 17. Quem achou, diga amém. Eu quero que os irmãos andem mais rápido, porque o relógio está correndo. 15. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 17 até o 18. Vamos ler o 15 aqui. E os levitas carregavam a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que carregassem os músicos que haviam entre eles, de cantar músicas alegres, acompanhado por instrumentos musicais, liras, harpas, cimbalos ou símbolos ou sonoros. Assim os levitas escolheram Remã, filho de Joel, Asaf, um parente dele, entre os Meraritas, e seus parentes escolheram Edã, filho de Cuxaias, e com ele os seus parentes que estavam segundo escalão: Zacarias, Jaziel, Serimote, Jeiel, Uni, isso mesmo, Eliabe, Benaia, Maazéias,
Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-Edom. Diga, Obed-Edom. E Jeiel, os porteiros. Irmão, você notou a diferença? Que antigamente o povo não sabia dar nome para os filhos. Aí ficava esse rolo danado aí. Até hoje tem Maria, José e tal lá vai. Então presta atenção. Apareceu aqui o nome Obed-Edom como um adorador dessa equipe que estava acompanhando a arca. Obed-Edom já não estava mais na sua casa, no seu casebre. Ele começou a sentir a presença de Deus através da arca e começou a ter certas atitudes na vida. Eu, a partir de hoje, vou acompanhar a presença do Senhor. Amém? E a coisa foi tomando uma proporção maravilhosa na vida dele. Primeiro ato de Obed-Edom, anota na sua caraminhola. Adorador, diga adorador. Aí, você acha que Obed-Edom parou por aí? Não. Vamos mais. Em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 19. Mesmo que nós lemos aí, ele então se torna músico. Aí vai ter os nomes de novo. Irmã, Asaf, Etan. Deviam tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, meu Deus do céu, gente. Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias, Benaia, deviam tocar as liras acompanhados o soprano. E Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-Edom, Jeiel e Azazias deviam tocar harpas. E em oitava, marcando ritmo. Amém? Ele era um adorador, de repente passou a ser um músico. Olha a evolução de Obed-Edom. Até agora mesa não tinha nada. Obed-Edom não tinha nem onde cair morto. A presença de Deus começou a transformar a vida dele. 3 meses. Pastor, tem 30 anos que eu sou evangélico, nunca vi a graça de Deus. Faça como Obed-Edom, começa a adorar. Amém? Pastor, tem 200 anos que eu batizei, até hoje não vi a presença de Deus. Faça como ele. Busque adoração a Deus. Busque intimidade com Deus. Porque crente não é data, crente não é quantidade, crente é qualidade, momento e vivência com Deus. Não espere você que Deus vai pagar seu FGTS, viu, filho? Não é tempo de serviço, não. Crente se renova a cada dia. Amém? Amém. Aliás, nós temos que tomar cuidado com aquela palavra que diz que os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Porque os velhos vão ficando acomodados e os novos vão chegando, dando glória a Deus, misturado com aleluia, e aleluia. Aí nós, mais velhos, vai acostumando com a situação e vamos acomodando. Aí Jesus volta, leva os novos e os velhos ficam tudo. Ah, eu não fiquei. Mas não sei, fica para ele. Entendeu? É complicado isso. Por isso que a Bíblia fala, os primeiros serão os últimos. Os últimos serão os primeiros. Cuidado. Porque a gente vai... fala para o seu irmão, o inimigo do melhor é o tá bom. O inimigo do melhor é o tá bom. Não tá bom desse jeito, pastor. Ele nunca melhora desse jeito. Vamos lá. Obed-Edom teve crescimento na área física, diga física. Prosperidade de Deus. Área espiritual. Presença de Deus. Se tornou um adorador. Mais tarde se tornou músico. E agora ele vai aumentar ainda o seu grau. 1 Crônicas 15, 24, aí na sequência. Ele se torna um guardião da arca. Vamos continuar lendo. 1 Crônicas 15, 24. Vê? Os sacerdotes, é isso mesmo. Os sacerdotes. Sabanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer deviam tocar as cornetas diante da arca do Senhor. Obed-Edom e Jeias também deviam ser porteiros e vigiar a arca do Senhor. Amém? Amém. Ele passou a ser também um guardião. Diga, guardião da arca do Senhor. Parou
Senhor. Vamos mais, né? Em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 4 e 5, ele se torna ministro da adoração. Irmãos, a vida de Obed-Edom é uma inveja para nós. Ele não para por aí. Poderia ter todos os motivos de reclamar da vida, e nem por isso o fez. Capítulo 16, versículo 4 e 5. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições e dando graças e louvando o Senhor. Diga petições. Graça. Louvores. É isso que eles estão fazendo. O Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe. Zacarias vinha em seguida. E depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias. E depois Eliabe, Benaia e Obed-Edom aparece novamente como os que iam ministrar os louvores na casa de Deus. Disse amém, igreja? Amém. Um homem que não tinha nada. Um homem que era pobre. Um homem que nem imaginava que um dia a arca do Senhor entraria na sua casa, pois não tinha nenhum requisito para que a presença de Deus entrasse na casa dele. Quem imaginava? Irmãos, fala a verdade. Quem é que imagina um objeto tão valioso como esse entrar na casa de um pobre? Sim ou não? Ele não imaginava. Aí ele virou o quê? O que ele virou aí no final? Hã? O que Obed-Edom se tornou quando Davi nomeou eles? Ministro de adoração, amém? Você está acompanhando direitinho, igreja? No final tem a prova. Se levar bomba, apanha. Ministro de adoração. Aí vocês pensam assim, né? Não, Obed-Edom cresceu muito, ele deve ter parado agora, né, pastor? É engano seu. Ele lidera um pessoal lá. Quer ver? Ele não parou por aí, ele se torna líder. Diga líder. Líder. Quer ver? Onde está escrito, pastor? 1 Crônicas 16, 37, 38. Aí você descobre. Olha o que Deus está fazendo na vida desse homem. Deus resolveu fazer tudo. Fala para o seu irmão, Deus chega, a obra é completa. Deus chega e a obra é completa. Versículo 37, capítulo 16, 1 Crônicas. Davi deixou Asaf e seus parentes diante da arca da aliança do Senhor para lhe ministrarem regularmente de acordo com as prescrições para cada dia. Também deixou Obed-Edom e seus 68 parentes para ministrarem com ele. Obed-Edom, filho de Geduntum, e também Ozã foram porteiros. Obed-Edom começa a liderar uma equipe de 68 pessoas. Diga 68 pessoas. 68 pessoas. Quem era Obed-Edom? Um homem pobre, que não tinha nada, morava num casebre, que não tinha filho. Sua esposa era estéril. Deus faz ou não faz? Você ainda tem dúvida? Aí você pensa, pastor, ele parou por aí? Não parou. Obed-Edom vai mais além. E agora eu vou mexer com seu entendimento. Obed-Edom pega um cargo que parece uma incógnita para ele. Qual cargo, pastor? Ele é nomeado tesoureiro da casa de Deus. Mexer com os pobres. Ele era pobre, gente. Como é que esse homem vai lidar com esse tesouro que vai passar nas suas mãos? Olha o que Deus está fazendo, restaurando tudo que esse homem não tinha. Amém? Amém. Aonde está falando que ele era tesoureiro, pastor? Vamos lá em 2 Crônicas 25, versículo 24. Passeia na Bíblia aí, igreja. 2 Crônicas 25. Você viu a evolução do homem, sim ou não? 2 Crônicas 25, 24. Para não perdermos tempo. Olha o que a Bíblia diz. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata, de todos os utensílios encontrados no templo de Deus que havia estado sob guarda de Obed-Edom, e ainda dos tesouros do palácio real. Também fez reféns e então voltou para Samaria. Os tesouros estavam sob a ordem de quem?
De quem? Obed-Edom. Obed-Edom. Tesoureiro na casa de Deus. E ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata, de todos os utensílios encontrados no templo de Deus que havia estado sob a guarda de Obed-Edom. Ele passa a guardar o tesouro. Um homem sem nome. Um homem sem nome familiar naquela região. Morava num casebre. Irmãos, eu quero te fazer uma pergunta hoje e quero despertar o seu sonho que está como uma bela adormecida. Talvez você mordeu a maçã envenenada da feiticeira nos contos de fada e está estagnado na sua vida. Quantos têm sonho de ter uma casa própria? Levanta as mãos. Não tem? Tu tem sonho de ter uma casa própria? Vocês creem que Deus pode fornecer isso para vocês? Quanto tem sonho de melhorar de vida? Levanta a mão. Presença de Deus. Ousadia. O segredo é nunca parar. Pois enquanto houver fôlego no seu nariz, enquanto o seu diafragma trabalha, enquanto o seu pulmão está trabalhando, há esperança para você. Às vezes nós olhamos a economia do país e estamos vendo situações em colapso, o governo em colapso, mas a palavra de Deus não está em crise. Amém? Amém. Deus não está em crise para abençoar aqueles que pelo qual está sobre a sua ordem. É isso que você tem que entender. Mas pastor, como eu faço para vencer? O segredo é nunca parar. Fala para o seu irmão, o segredo é nunca parar. Diz para ele isso? Isso. Amém? Amém? O segredo é nunca parar. E Obed-Edom teve filhos mais tarde. Para completar a obra de Deus na vida dele. Os filhos dele são Semaías, Josabade, Joá, Amiel, Issacar, Eulatai, Natanael e Sacar. 8 filhos homens. Amém, igreja? Amém. Pergunta para o seu irmão: o que a presença de Deus pode fazer na sua vida nos dias de hoje? Nós estamos narrando apenas, e de uma certa forma, nós estamos falando uma história resumida de um homem, que o nome significava Obed, escravo, Edom, descendente dos Edomitas, da cidade do descendente de Esaú. Um homem que perdeu sua primogenitura por falta de negligência, por não entender a visão de Deus. Um homem que, falando de Obed-Edom, era descendente da terra de Gad. Também, que são 2 inimigos de Israel. E Deus mudou a história desse homem. Você viu o profeta ficar doido na casa dele? Você viu isso? Eu comentei na história sobre isso. Você viu algum profeta revelar alguma coisa para ele e ele ficar doido lá? Você viu alguém profetizar mentira para ele? Viu, igreja? Na Bíblia fala isso. O que mudou a vida de Obed-Edom? Presença de Deus. Precisou de alguém falar para ele isso? Apenas aquele objeto, apenas aquele móvel chamado arca estava ali. E ele sentiu a graça de Deus. Um homem que não tinha nada diante da sociedade. Era menosprezado pelas pessoas. Assim como muitos de nós já sofreu preconceito de muitas coisas. Não só de raça, de cor, de ritmia, mas também até financeiramente. Sim ou não? Sim. Você nunca vai ter nada. Às vezes sofremos por não ter amor de pai e mãe.
por não ter um pai que senta você no colo para te instruir sobre a vida, para te mostrar para você como fazer um bom negócio, como sair fora desses negócios que são, de uma certa forma, cambalacho. Às vezes você não teve isso. Às vezes faltou instrução na sua vida. Às vezes faltou um conselheiro na sua vida, humano. Porque nem todos têm uma família que o pai esteve presente, apesar de estar no lar. E o que eu sempre falo, tem muitas mulheres viúvas de marido vivo. O marido está vivo, mas parece que está enfeitando a beirada da cama. Não sonha com a mulher, não sonha com os filhos, maltrata a esposa, maltrata os filhos. E com isso as palavras vão matando a pessoa no dia a dia. Porque não é só a arma que mata, as atitudes matam, as ações matam, palavras matam, a falta de amor mata, a falta de compreensão mata. É ou não é? E às vezes você olha a Deus, como você viu o seu pai fazendo com a sua mãe. Meu pai, como eu vou chamar, pastor? Meu pai, meu Deus de pai, se o meu pai não prestava? Meu pai agredia minha mãe. Como eu vou chamar Deus de pai? Se você está assimilando que a paternidade de Deus é igual ao seu pai. Não existe isso. É totalmente diferente uma coisa da outra. Não olhe para Deus como seu pai, como você viu, ou você teve a imagem de seu pai. Como um pai ausente dentro de casa. Como um pai que não te deu aquilo que você precisava. Às vezes não é bem material que faz o filho ser feliz. Não é dando as coisas para ele. Mas um gesto de amor, de abraço, vale mais do que um presente. Vale mais do que um celular novo. Vale mais do que dar um carro novo para o filho. Tem pais que dão tudo para o filho, mas o filho não sabe o que é sentir o acalento do pai. Por isso que a sociedade está bagunçada. É por isso que os filhos de riquinhos estão fazendo mal aí à sociedade, fazendo rachas pela madrugada, matando pessoas inocentes atropeladas. É ou não é? Os filhos de papaizinho, porque tem um pai para bancar os seus atos, as suas ações. E com isso nós vamos amontoando situações, frustrações, desilusões, ao ponto de perder a vontade de viver. Sim ou não? Você já passou por isso? Quem já perdeu a vontade de viver? Hoje vamos julgar limpo com Deus hoje. Quem já falou assim, Senhor, se pudesse acabar agora eu estaria no lucro. Faz assim. Já perdeu a vontade de viver, não já? Está vendo? Como Deus assistiu essa cena na sua vida? Saber que a Bíblia diz que em João capítulo 10, na sequência do versículo 10 também, fala que Jesus Cristo veio para dar vida e a vida com abundância. Como Deus olha para nós. Saber que Deus deu a dádiva de viver e nós estamos aqui pensando em retroceder. Por quê? Porque na nossa casa o problema está instalado. Às vezes o pai é problema, às vezes a mãe é problema, às vezes o filho é problema. E você pensa, eu vou ter que desistir. Olha, a Bíblia não narra toda a trajetória de Obed-Edom, mas em momento algum a Bíblia vai mostrar ele falando, eu vou desistir. Eu não aguento mais. Ele não fala isso. E ele tira proveito da arca de Deus. Ele sabia do valor que tinha. E ele então começa a extrair para a sua vida a presença de Deus. E a sua história começa a ser escrita de uma forma diferente. De um pobre a um Zé Ninguém, a se transformar em um tesoureiro de uma casa rica. Você tem noção do que é isso? Uma trajetória de crescimento começou na adoração. Amém? Amém? Começou se curvando diante de Deus. Aí eu perguntaria para você que é crente há muito tempo, quantas vezes nós nos curvamos diante de Deus na nossa casa? Nós nos curvamos diante dos problemas, não é? Às vezes nós aceitamos a situação sem lutar contra ela. E o tempo não vence a situação enquanto não haver reação. Sabia disso? O tempo não vence isso. As frustrações do dia a dia não é vencida pelo tempo.
é vencida com reações. Amém? E hoje, diante da presença de Deus, que fez grandes coisas, a arca não está aqui na igreja, mas Deus está. Fala para o seu irmão, a arca não está, mas Deus está. Por isso eu quero chamar você nessa noite a se curvar diante do Senhor.